Você sabia que 1 milhão de empresas fecharam no Brasil em 2020? O que fazer para que sua empresa não seja a próxima? Olá, sou Ulisses Martins, mestre em engenharia, especialização no Japão em gerenciamento pela qualidade total. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Para responder esta pergunta, nós precisamos entender o que é planejamento. O planejamento sobre uma ótica um pouco diferente da tradicional. Então, o planejamento que nós vamos olhar, vamos discutir, ele tem a seguinte filosofia: as organizações se definem em torno de objetivos e metas. Para entender esse conceito, nós vamos buscar o método que nos vai nortear esta resposta. O método é o método PDCA. O PDCA são inícios de palavras americanas. O P do inglês, plan, o D do de fazer, o C check de verificar e o A de action, dentro de um ciclo contínuo girando. PDCA. Para entender o que está por trás deste ciclo, nós vamos retroagir na história há 400 anos atrás. Há 400 anos atrás, o mundo, principalmente a Europa, ela tinha duas maneiras de entender o conhecimento. A primeira maneira foi o método de Aristóteles, em que ele estava focando o seu método na lógica, em cima da ciência e dogma da Igreja Católica. Paralelamente, veio um outro pensador inglês que definiu o método científico, em cima do empirismo. O empirismo, o que é o empirismo? O empirismo é um método indutivo de investigação na busca do conhecimento. Então nós tínhamos dois métodos, porém com o mesmo objetivo: entender o conhecimento. E isso ficou durante muito tempo. No final do século XVIII, e no início do século XIX, veio a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial veio a produção em massa, por Taylor. E Taylor definiu o seguinte base: especificação, produção e inspeção, numa forma linear. Decorrido 20 anos, 1920, um outro pesquisador americano, chamado Shewhart, ele estava estudando os resultados de uma produção em massa, para verificar se tinha desvios, problemas naqueles produtos. Então ele estava olhando se as variações de resultados eram significativos. Então o que ele fez? A sua ideia. Pegou o que o Taylor tinha falado, da parte linear, especificar, produzir, inspecionar. Ele fez um círculo, com o sentido de retroalimentação, no sentido de crescimento. A este ciclo, ele inseriu duas coisas. Ele mudou ele verificou a inspeção por verificar, ou seja, verificar no sentido de estudar, e os problemas identificados no C, ele definiu como o A. Então ele vai fazer uma ação. E com isso o ciclo tem forma de evolução. Ao término da
Segunda Guerra Mundial, o Japão se rendeu e teve a reconstrução do Japão. Então, em 1950, o general MacArthur pegou um professor americano, estatístico, que por sinal era discípulo de Shorty, para ensinar as empresas japonesas de base a fazer controle na sua fabricação. E ele, que ele tinha na época, ele pegou este ciclo e levou para o Japão. E lá ele começou a explicar como fazer controle em produtos em massa. E eles ficaram durante 30 anos exercendo o ciclo PDCA. Porém, o japonês, em cima deste ciclo, ele fez algumas melhorias. Qual foi a primeira melhoria que ele fez? A primeira melhoria que ele fez, ele transformou o ciclo do PDCA em método para de empresa. Ele transformou o ciclo de tal forma que a empresa pudesse nortear suas ações em busca de resultados. Então, se o P, anteriormente, ele dividiu em duas partes. Ele colocou direto a razão de uma empresa, ela norteando objetivos e metas. Aí ele definiu na segunda parte do P, definir métodos para atingir metas. Métodos são os caminhos, são os planos para atingir a meta. Porque não adianta eu ter uma meta se eu não souber como é que eu vou atingir a meta. Por outro lado, o D, como quem vai fazer os planos, executar os planos, não são as pessoas que planejaram, são outras pessoas, se faz necessário duas coisas. Primeiro, educação e treinamento. O que é educação? É mudar a cabeça das pessoas, explicar o porquê que é importante fazer desse jeito. E treinamento é da habilidade. Aí nós vamos executar, vamos medir resultado. Resultado o quê? Se o resultado está indo de acordo com a meta. Se o resultado estiver indo de acordo com a meta, nós vamos continuar executando. Se o resultado estiver diferente da meta, nós vamos agora analisar o porquê. Ou seja, quais foram os problemas que levaram àquele resultado. E gira-se novamente o ciclo. Quando o processo está estabilizado, você cria um outro problema. Você vai mudar a meta. A hora que você muda a meta, você cria um novo problema. Então este ciclo aqui é o ciclo que as empresas japonesas, nos anos 60 e 70, aplicaram por todo o Japão. Qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte: nos anos em 79, 30% do mercado americano de carros eram japoneses. E aí um americano quis saber o porquê e trouxe o método de volta e começou agora a estudar e aplicar nas empresas americanas. Quando o Brasil abriu o mercado nos anos 90, o método veio para o Brasil. Então, o método que hoje está no Brasil é o mesmo método que foi desenvolvido nos anos 1920. Como aplicar o método? Então, agora nasce, por onde eu começo a aplicação do método? Pelo P, pelo D, pelo C ou pelo A? Então, se eu estou olhando empresa, eu tenho que começar a analisar o C. Então, no C, eu vou fazer agora uma análise interna. Análise interna em cima de indicadores. Basicamente, nós temos 4 grupos de indicadores. O primeiro indicador é o financeiro. O financeiro, ele está olhando a saúde financeira. O segundo indicador são os clientes. Os clientes, nós temos que olhar como é que está o nível de participação do mercado, do produto, e temos que olhar qual é o seu nível de satisfação.
O terceiro grupo são os processos. Nos processos, nós temos que analisar os desperdícios. Então, você está focando o teu custo. E o último, nós temos que olhar agora as pessoas. As pessoas, nós temos que olhar agora o clima organizacional. Desses 4 conjuntos aqui, indicadores, o principal é o financeiro. Eu tenho que olhar a saúde financeira da organização. A partir daí, levanta tudo. Então, fazendo esta análise aqui no ciclo, nós vamos agora analisar como estão os resultados. Identificar os problemas aqui, nós vamos agora para a solução dos problemas. Vamos agora estudar os porquês. Por que deu aquele resultado? E aí nós vamos entender as relações de causa e efeito. Identificar essa parte, nós agora vamos precisar de mais um fator. Nós temos que incorporar aqui o ambiente organizacional, ou seja, os riscos e as oportunidades analisadas. Esse conjunto aqui vai nos balizar, estabelecer agora os objetivos e metas. De que forma? Da seguinte forma. Nós temos aqui uma escala temporal. Okay? Temos aqui um tempo. Hoje, nós estamos aqui. Hoje. Eu tenho que passar um momento difícil. Então, eu vou ter que definir agora o meu objetivo no amanhã. Então, o meu objetivo para responder aquela pergunta inicial é sobreviver numa condição de sustentabilidade. Eu tenho que sobreviver. Para sobreviver, eu tenho que estabelecer um caminho para mim chegar aqui. Qual vai ser o caminho que eu vou seguir? E a partir deste caminho, eu vou estabelecer metas de sobrevivência. Ou seja, eu tenho que obter uma meta que eu possa passar para o próximo passo. Essas metas têm algumas características. Primeiro, tem que ser desafiadoras. Tá? Desafiador. Elas têm que ser específicas. Elas têm que ser mensuráveis. Elas têm que ser coerentes e têm que ser temporais. A partir do estabelecimento das metas, nós temos agora condições de executar agora os planos. Então agora a gente vem para cá, definiu a meta, o objetivo e as metas, nós vamos vir agora para cá. Vamos definir os métodos. Quais são os planos que nós precisamos fazer para poder atingir a meta de sobrevivência. E aí nós vamos ter planos. Planos de vendas, plano de produção, plano de recurso humano, plano de compra, vão ter os planos feitos pelas pessoas. E nesses planos sai o nosso orçamento. Quanto eu vou gastar, pretendo gastar para cumprir o plano. Então aí vocês perceberam que nós estamos girando o ciclo do PDCA de uma maneira estruturada, coerente e tem um norte. Então, o planejamento segue o ciclo do PDCA. Então, esse é o poder do método PDCA. Então, nas situações complexas, o PDCA é a nossa arma de encarar a simplicidade. É uma luz que vem a nosso dispor. Muito obrigado. Se vocês gostarem, por favor, nos acompanhem no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Até o próximo vídeo.